Olá, como vai você? Tudo bem? Espero que esteja maravilhosamente bem, mesmo diante das circunstâncias que nos cercam, mesmo diante das circunstâncias que nós estamos enfrentando a nível mundial, que é a pandemia do Covid-19. Eu vos trago nesse estudo bíblico, com a intenção da retomada do estudo bíblico, sobre a natureza e os atributos de Deus. E hoje nós vamos ver a onipotência de Deus. Nós vimos em outro encontro, em outro vídeo, que eu vou tentar colocar o cardzinho aqui em cima para quem quiser assistir o vídeo, que eu falei sobre a autoexistência de Deus. E confrontei muito diante da realidade da autoexistência e o que seria autoexistência e autocriação, apontando que autoexistência aponta para um Deus eterno, que vive e reina eternamente. Ele é o princípio, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E combatemos ali também, através do conceito de autocriação, que é impossível a criatura criar algo de si mesmo. E aí debatendo e batendo de frente contra o darwinismo, né? Contra essa teoria da questão da preservação das espécies, mas sobretudo na seleção natural. E sobretudo demonstrando que os mais fortes reinam e imperam na natureza, criando novas criaturas, né? Essencialmente ligada a essa questão do darwinismo e confrontando o darwinismo com o criacionismo, na qual Deus, sendo autoexistente, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele fez tudo perfeitamente pleno, perfeito, acabado, de forma que Ele criou todas as coisas. E no encontro de hoje nós vamos ver sobre a onipotência de Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Nós vamos ver um outro detalhe marcante dentro desse encontro, que não há impossíveis para um Deus onipotente. Não há impossíveis para um Deus onipotente. Aí eu começo exatamente do princípio, Gênesis capítulo 17, verso 1, quando a Escritura nos ensina, ali, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o El Shaddai. Pegando, meus queridos amados, a palavra, o seu significado mais simples, quer dizer que é um ser superior que rege todas as coisas e é capaz de dirigir todas as coisas existentes. E aí nós podemos levantar alguns pensamentos e até mesmo dilemas. Seria possível, então, o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, criar uma pedra tão grande, tão pesada, que seria incapaz de removê-la? Se nós levarmos a resposta sim, estamos declarando que Deus está criando algo que Ele não pode fazer, ou algo que é superior à sua onipotência, é superior o seu poder. E se a resposta for não, estamos declarando que Deus não pode criar tal pedra. Estamos debaixo de uma incongruência e, sobretudo, debaixo de pressupostos e afirmações incabíveis, um falso dilema. Esse dilema é constituído, então, de uma falsa premissa. Como eu falei, né, afirmações A, ela ao mesmo tempo é verdadeira, somente se a afirmação B for falsa. E duas afirmações ou uma afirmação debaixo de uma premissa falsa, ela não deixa de ser falsa. Então suponhamos que a onipotência de Deus o permita fazer qualquer coisa. Porém, diante desse termo onipotência, diante da teologia que há por trás dela, onipotência não significa que Deus pode fazer qualquer coisa, que
nós possamos imaginar, principalmente diante da nossa mente caída, de nossa mente deturpada. A Bíblia indica várias coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, ele não pode mentir, Hebreus 6,18. Ele não pode morrer porque ele é eterno. Não pode ser eterno e ao mesmo tempo criado. Não pode agir contra a sua própria natureza. Não pode ser Deus e não ser Deus ao mesmo tempo numa mesma relação. A onipotência de Deus significa que ele mantém o poder absoluto sobre a sua criação. Nenhuma parte da criação está fora do seu controle. Não está fora da abrangência do seu controle soberano. Salmo 115, verso 3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz conforme ou como lhe agrada. Efésios 1, verso 11. Segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E ficamos diante de um dilema quase que sem respostas. E a resposta exata desse dilema é que Deus não vai criar. Deus não vai criar uma pedra capaz, que ele não seja capaz de removê-la. Deus pode criar algo que possa ir, Deus não pode criar algo que possa ir contra a lei da sua própria natureza. Sobretudo contra a sua onipotência, pois se ele criasse uma pedra que não seria capaz de movê-la, criaria algo na qual ele não teria poder. Destruiria sua própria onipotência. Deus não pode deixar de ser Deus, nem mesmo a sua onipotência. Não há impossíveis para Deus. Concordamos com isso. Quando nós vemos o texto narrado em Lucas capítulo 1, sobre a aparição do anjo Miguel, falando que Maria conceberia e daria à luz a um filho, que se chamaria Jesus, e esse filho seria concebido de forma sobrenatural pelo poder de Deus. E o texto fala, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. A compreensão então se define no que o poder de Deus vai muitíssimo além do poder das criaturas. O que pode ser impossível para nós é possível para Deus. Dizer que nada é impossível para Deus significa que ele pode fazer qualquer coisa que queira fazer. Mesmo assim, seu poder é restringido pelo que e quem de fato ele é. O pecado é impossível para ele. Deus não pode cometer pecado porque jamais desejará fazê-lo. Jó chegou ao âmago da questão quando declarou: bem sei que tudo podes e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Romanos capítulo 11, versos 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Para nós, a onipotência de Deus é um grande conforto. Sabemos que mesmo o poder que Deus demonstrou ao criar o universo está à disposição dele para assegurar também a nossa salvação. Ele demonstrou seu poder na saída do seu povo hebreu do cativeiro egípcio de 440 anos. Mostrou seu poder sobre a morte na ressurreição de Cristo. Sabemos que nenhuma parte da criação pode frustrar seus planos para o futuro. Não existe nenhuma molécula independente solta no universo que seja capaz de comprometer os planos de Deus. Embora haja mal no mundo, essas forças tentam impedir os planos de Deus atuem, não temeremos. Deus é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Podemos descansar no conhecimento de que nada pode resistir a seu poder. Ele é o Deus Todo-Poderoso, como eu disse. Ele é o El Shaddai,
que sujeita todas as coisas debaixo dos seus pés. Considerações finais e inaugurando a parte final, então, desse estudo, com base nas verdades essenciais da fé cristã, nós podemos então aprender que a onipotência não significa que Deus pode fazer qualquer coisa. Ele não pode agir contra a sua própria natureza. Em segundo lugar, a onipotência refere-se ao poder soberano de Deus, sua autoridade e seu controle sobre a ordem criada e sobre todas as criaturas. A onipotência, embora seja uma ameaça ao ímpio, porque Deus sonda os corações, Deus conhece todas as coisas e ele restringe também o poder do mal, porque ele é onipotente, é uma fonte de conforto para nós crentes. O mesmo poder que Deus exigiu na criação é manifestado na nossa redenção e salvação em Cristo, e principalmente na sua ressurreição. Nada no universo pode atrapalhar ou frustrar os planos de Deus. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente com esse estudo dos atributos da natureza de Deus e passando então nesse sentido sobre a onipotência de Deus. Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos que me assistem e multipliquem e dê o seu like e compartilhem esse vídeo para que nós possamos mais e mais crescer no conhecimento do Senhor. Amém?